Então chegamos nessa série final de vídeos sobre a grande casa relatada pelo apóstolo Paulo, que é o surgimento da cristandade, confessa hoje, do testemunho cristão organizado pelo Estado, pela religião, pelos sofismas e ideias humanas, pela mistura de mundanismo, judaísmo e alguns princípios cristãos. Nós vimos então a Igreja Católica, o seu surgimento, como o início da grande casa ali, se bem que as raízes já são antes combatidas ali pelo apóstolo Paulo, como nós vimos tudo muito bem explicado e especificado na sua ordem. Então, no final, nós chegamos agora na Reforma Protestante, onde nós temos Martim Lutero tomando o cenário e Zwingli também tomando o cenário, embora menos conhecido na nossa história, Ele foi ainda mais audacioso e mais protestante que Lutero, pois todos conhecem a história de Lutero, as 1517, se não me falha a memória, ele fixa na catedral da Igreja Católica as 96 teses contrariando os ensinos católicos pela Bíblia. E ele vai traduzir também em alemão a Bíblia, distribuir para o povo, porque as escrituras elas são proibidas pela Igreja Católica. Porém, os irmãos sinceros sempre tiveram acesso, Deus sempre guardou um testemunho ali. Claro que em espírito eles entenderam que são ovelhas mudas, levadas para o matadouro, tem que dar alta face. Então eles nunca se levantaram contra o Estado. Quando achados, questionado a razão da sua fé, mantiveram-se firmes e alguns pagaram essa firmeza com a própria vida. Mas esse levante da igreja contra as religiões pagãs, como da igreja cristã, como as cruzadas de 1000 anos contra os muçulmanos, por exemplo, contra os bárbaros, Martim Lutero também levantando cruzadas, Zwingli levantando cruzadas contra a Igreja Católica à mão armada, inclusive ele morreu em combate, mas ele foi mais roxo que Martim Lutero, mais ferrenho nas suas crenças, ao ponto de, além de proibir qualquer imagem nos cultos a Deus, também ele proibiu órgãos musicais. Não é que proibiu, ensinou os irmãos, ensinou que não se deve acrescentar nada à reunião dos santos, a assembleia reunida onde o Senhor Jesus é o cabeça, como nós vemos nos vídeos anteriores, onde um irmão é dada a palavra, não é ele que traz uma liturgia naturalmente elaborada segundo o contexto social, cultural, emocional do momento, da época, Então ele trouxe muitas verdades importantes também. Ele era suíço, para os irmãos que não têm esse conhecimento da história, Ele também trouxe a tradução das escrituras e alcançou ao povo, na Suíça. Martim Lutero na Alemanha, eles eram contemporâneos ali, no mesmo período, Depois, outros períodos, vem Calvino e outros, João Calvino e outros reformadores. Então, ele proibiu ali órgãos musicais, imagens, e tudo que apelava das emoções humanas, para que ficasse somente os ensinos das escrituras a serem obedecidos, Então, todo o lixo doutrinário que, conforme a Igreja Católica foi crescendo e foi reduzindo as escrituras a nada, escondendo ela, esses dois grandes reformadores foram desenterrando ali as verdades. Porém, com pautas emocionais, Com pautas emocionais, tentando reformar a igreja. De início, nenhum dos dois queriam romper com a Igreja Católica, eles queriam reformá-la. É grande ingenuidade daqueles que recebem a verdade, já que vão reformar alguma coisa estragada, O Senhor Jesus nos chama para sair para fora e não para reformar nada. Não há conserto para essa casa, essa grande casa aí. Os sinceros, no nível de sinceridade, onde já receberam o conhecimento, vão saindo para fora desse sistema,
Bom, depois dessa guerra santa entre os próprios cristãos se matando uns aos outros, Martinho Lutero e tantos Zwingli, tantos outros ali lutando com armas contra os católicos, eles chegam à conclusão de que é para parar de lutar e cada um seguir a sua fé, né, ao seu jeito. Os católicos continuando sendo católicos, onde o Papa manda em tudo e a palavra dele é infalível e vale mais do que Deus, a Bíblia continua sendo descartada, aonde os protestantes seguem a Bíblia dentro do que eles não gostavam na Igreja Católica, mas também a desobedece pegando em armas e tantas outras coisas, né? Tantas outras heresias ali dentro desses dois principais protestantes, né? Mas vai vir muitos outros protestantes. Então, eles chegam à conclusão dentro da história, irmãos, que é para parar de lutar e cada um seguir a sua maneira, a fé em Deus. Aí vai iniciar-se na história do cristianismo a pior doutrina de todas e a mais difícil de combater, que vem se estendendo até os dias de hoje e se estenderá até a volta do Senhor Jesus, que é a doutrina eu creio desse jeito, ou eu entendi assim, ou eu sigo dessa forma. Então, eu entendo as escrituras desse jeito. Deus me revelou assim. Essa é então a doutrina estabelecida ali pelos próximos protestantes depois aí de Martinho Lutero e outros aí, e começando ali por João Calvino, né? Eles vão começar a estabelecer eu entendo desse jeito as escrituras. E aí vai nascer uma série de heresias incalculáveis até os dias de hoje. Então hoje nós chegamos nessa grande casa, aonde os sinceros podem se sobressair. É necessário que ela haja, essa grande casa, como vimos nos vídeos anteriores, Paulo escrevendo nas escrituras, ele profetizou, ela ainda não existia, né? Mas é importante que ela houvesse para que os sinceros eles se sobressaíssem mediante a tudo isso. Então hoje nós estamos na era doutrinária do eu entendo assim. Então um irmão segue uma mentira, você vai lá e mostra nas escrituras para ele, e ele vai responder eu entendo assim. Eu recebi desse jeito, me foi revelado assim, eu tive essa revelação, eu tive essa interpretação, eu interpreto desse jeito. E assim vai nascer todo o neopentecostalismo e tudo que é bagunça doutrinária que nós temos hoje no sistema denominacional da grande casa, começando pela primeira denominação instituída por homens, que é a Igreja Católica, até todas que nós temos hoje, né, nos dias de hoje. Do fato de Lutero ele ser um grande músico, nós temos aí então todo o sistema musical incluído nas próximas gerações eu tenho essa revelação, ou a mim foi revelado desse jeito, ou eu tive essa interpretação. Mas tudo vai vir dessa raiz luterana aí, de Martinho Lutero, esse ministério da música, né, para envolver emocionalmente as pessoas e criar toda essa cortina emocional, permitindo uma fragilidade intelectual de render a Deus um culto racional. O seu, abre aspas aqui, sucessor João Calvino, ele já não tem esse interesse pela música, é um estudioso nato, né? E ele vai trazer dentro da sua predisposição emocional que o eu entendo assim, ou eu interpreto as escrituras assim, nada mais é do que a vida pessoal do homem natural que não morreu ainda,
que não está como morto, embora o irmão nasceu de novo e é salvo, ele mantém parte do seu homem natural vivo, aquela parte que não quer ceder completamente às escrituras. Então ele vai sair pela tangente com essa justificativa protestante. Eu interpreto as escrituras assim. E Lutero, muito apaixonado, João Calvino, muito sistematizado pela sistematização, muito apaixonado pela leitura e pela interpretação litúrgica das escrituras, ele vai começar a trazer as suas doutrinas, deixando o Martim Lutero um pouco ultrapassado, vamos dizer assim, né? Vai ser mais ferrenho nessa questão, aonde o, abre aspas aqui, ministério do louvor ou da música, fecha aspas, não terá vez. E assim vai acontecer sucessivamente com cada reformador protestante que vai protestar a denominação ou o sistema da grande casa ou a falsa igreja no caráter desse sistema anterior. Então um vai reformar o outro. E aí vai ter um monte de reformas de modo prático nessa grande nova heresia que se estende até hoje, há 500 e tantos anos, né? Que é mas eu interpreto as escrituras dessa forma, né? Então cada um vai ter a sua interpretação escriturística. Embora houve sim grandes acertos e Deus usa os seus instrumentos, ele usa inclusive o homem natural, o homem espiritual em pecado agindo na carne, ele usa todos esses também. Os dons de Deus, eles são irrevogáveis, mesmo que o irmão esteja em pecado, Deus usa o seu dom ali, se ele for um salvo carnal, né? Para nos trazer muitos benefícios, como a amplitude das escrituras que se estendeu pelo mundo todo, fora a janela 1040, ali eu não sei, eu não estou familiarizado com outras regiões que não se possa ter acesso às escrituras, né? O mundo ele foi cristianizado, vamos dizer assim, e também, além de ser cristianizado, ele pode ter acesso às escrituras como elas são, para que os sinceros nesse meio todo se manifestem, né? Oh, glória, que maravilha a história da grande casa se desenvolvendo e a oportunidade dos santos que não querem participar desse. Mas eu interpreto assim, e querem seguir as escrituras como elas são, manterem fora do arraial a vergonha do Senhor Jesus. De levar, porque o Senhor Jesus é um vergonhão, é um envergonhado. Quem é o Senhor Jesus? Um profissional mal sucedido que nunca se viu falar bem da sua profissão de carpinteiro, ele nunca fez grandes obras, né? Ele é um pregador ali, como ele não se dá bem como carpinteiro, ele começa na pregação, historicamente falando, a gente sabe espiritualmente que não é assim, né? E ele forma um movimento ali que não se desenvolve, ele passa os seus ensinamentos para os apóstolos, como Deus, e os apóstolos vão trazer a sua doutrina, mas esse negócio de sofredor, de bênção só lá no céu, que o apóstolo Paulo traz, isso aí, de ser, não tá legal. O melhor é eu interpreto assim. Aí, tipo, o que eu não aceito do Senhor, eu vou interpretar de outra forma para poder continuar com o Senhor, né? Mesmo que em algum aspecto do meu jeito, né? Então, aí nós tivemos na história da igreja essa doutrina que vai se estender na grande casa, e todos fazem parte da mesma casa, todos, não importa se é membro da religião católica, CCB, que é a Igreja de Congregação Cristã do Brasil, do Martim Lutero, dos luteranos, dos neopentecostais, todos estão incluídos em algum aspecto da sua vida. Eles preferem interpretar assim do que seguir o Senhor na sua totalidade. Segue o Senhor até um ponto, uns muito mais, que tem o seu louvor diante de Deus, tem os seus reconhecimentos. O Senhor, nas cartas da igreja, em Apocalipse,
junto com as críticas, ele traz elogios. Ele traz críticas, mas ele também traz elogios. Mas tem também aquela igreja nas cartas do Apocalipse que ele não traz nenhuma crítica, só elogios. Então a grande casa, iniciando lá por Constantino, ela tem elogios também. Até dentro da igreja católica tem elogios do Senhor Jesus. Os protestantes, né, os pentecostais, todos têm elogios, mas tem críticas. Mas tem aquele grupo, aquela minoria, aquela pequena igreja inexpressiva no mundo que só tem elogios. Não que não peque, não cometa erros, mas na sua sinceridade abriu mão de todo, eu interpreto assim, para seguir somente o Senhor Jesus e a sua autoridade, levar a sua vergonha. Então, irmãos, eu estou encerrando essa série de vídeos, e fica a pergunta: eu interpreto assim ou estou fora desse sistema? Como vou encerrar lendo, vou dar um pause aqui para abrir as escrituras. Então, Hebreus capítulo número 13, verso 14, o apóstolo Paulo, mandando uma dura carta aos irmãos convertidos do seu antigo povo, ao qual ele pertencia, que eram os hebreus. O que ele vai dizer? A religião oficial de Deus era os judeus, hoje é os cristãos, que se oficializou voluntariamente, sem Deus mandar, né? O cristianismo tornou-se uma religião oficial, mundana, né? Não era para ser assim o cristianismo. E os judeus não eram para viver como eles viviam, eles começaram a fazer tudo errado. Era o povo de Deus, mas vivia como se não fosse. Então, Deus chamando para uma nova vida com Deus, Paulo manda carta aos irmãos que se converteram no judaísmo e queriam continuar sendo judeu. Lembra que nós vimos nos vídeos anteriores, por isso você tem que assistir 50 mil vezes todos os vídeos dessa série, várias vezes, né? Para Deus trabalhar com você, seu coração, o meu também. Mas os judeus queriam, os salvos, aqueles que Deus salvava para a igreja, dentre os judeus, queriam continuar nas práticas judaicas, né? E aí houve o primeiro concílio lá em Atos 15, que nós vimos nos vídeos anteriores. Bom, o que Paulo fala para esses irmãos salvos, a igreja do Senhor Jesus? Hebreus 13, 14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Que Deus estabeleceu uma relação com os judeus nessa vida aqui, mas com a igreja é na cidade futura. Saiamos, pois, a Deus, a Jesus, fora do arraial, levando a sua vergonha. Saiamos, pois, a ele, ao Senhor Jesus, fora do arraial, fora desse sistema religioso. Até então havia pequenos focos da divisão cristã, da grande casa que viria depois. Então o maior problema religioso estava no judaísmo. Hoje, o princípio desse texto vale para a igreja. Saiamos fora dessa comunidade oficial que se auto-oficializou casando-se com o Estado, que vai estar lá em Apocalipse, que eu vou ler agora para você no capítulo 18. Eu ouvi uma voz do céu que dizia, o apóstolo João ouviu essa voz: sai dela, Apocalipse 18, sai dela, povo meu, para que não seja participante de seus pecados e não incorra nas suas pragas. Então, se você ler o capítulo 17, deixa eu botar aqui ligeirinho, vai falar da prostituta, que é essa grande casa, essa grande religião cristã, a falsa igreja que se casou com o mundo, né? A prostituta vai estar falando aqui no capítulo 17. No capítulo 18, que nós lemos anteriormente ali, o apóstolo João vai estar mandando nós sair do meio aqui, dessa grande casa. Está aí dado o entendimento do nosso Deus, o que aconteceu com a cristandade nesse período histórico até os dias de hoje. E cada um vai tomar, conforme a sua sinceridade, o seu lugar no Senhor. Afinal de contas, nós vivemos na era do... Eu interpreto assim. Deus abençoe a todos nós.
e até a próxima série de vídeos que o Senhor nosso Deus nos der, se Ele quiser. Forte abraço a todos, clique no sininho, se inscreva no canal, você que tem interesse a mais conteúdos como esse.